Olá, meninas, bem-vindas. O tema da nossa aula de hoje é Viva o seu chamado em sua totalidade. Hoje eu trago para vocês a história de uma judia chamada Radassa. Ela era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Só que o que aconteceu com Radassa? Ela foi chamada juntamente com outras virgens para se preparar porque o rei ele tinha destituído a rainha dele, Vasti, e ele estava procurando, no caso ele ia escolher uma outra rainha para governar no lugar de Vasti. Então eu convido vocês a estarem lendo a Bíblia no capítulo 1 de Esther, versículo 11 e 12. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então o rei, ele tinha dado um grande banquete, uma grande festa, ele pediu para que os eunucos eles fossem até a rainha dele, Vasti, e chamasse ela para estar mostrando que ela colocasse a roupa real e a coroa real para ela se apresentar diante dos convidados. Porém, Vasti, ela não foi, ela decepcionou o rei. Ela não atendeu a ordem do rei. Ela não quis estar na presença do rei. Então o rei ele ficou muito triste, muito chateado, muito decepcionado. Então aqui no capítulo 2 de Esther, versos 1. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou de Vasti e do que fizera e do que tinha decretado ao seu respeito. Porque então ele destituiu Vasti. Então, Vasti, ela não pôde ser mais rainha, só que ele sentiu saudade de Vasti. Ele gostava de Vasti. Então, ele conversou com os amigos dele, os amigos propôs o quê? Que ele pedisse para estar reunindo as mulheres, as meninas virgens, para que ele pudesse escolher a nova rainha para reinar com ele. Então, foi isso que ele fez. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Esse foi o conselho dos amigos dele. Então ele escolheu a próxima rainha que iria reinar com ele. E essa rainha que ele escolheu foi Radassa, uma judia que era órfã. Só que ela não pôde revelar o nome dela. Então ela começou a ser chamada de Esther. Então aqui em Esther, capítulo 2, versos 17, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei Assuero, ele escolheu o quê? Esther como rainha. Ela foi escolhida, só que ele não sabia a verdadeira identidade dela, porque ela era judia. Só que tinha um do reinado do rei Assuero, e ele procurou o quê? Ramá, o nome dele. Ele fez com que o rei fizesse um decreto, ele aconselhou o rei a fazer um decreto na qual os judeus eles seriam mortos. Só que o rei não sabia que Esther era judia. Então o que aconteceu? Quando o primo de Esther, Mardoqueu, ele ficou sabendo disso, ele se vestiu com roupas de saco e ficou próximo ao palácio. E os eunucos, o quê? Eles foram e avisaram para a rainha Esther. E a rainha Esther mandou que cobrisse ele, que ele vestisse roupas. Porém, o que aconteceu? Ele não aceitou. Ele pediu para que avisassem a Esther que estaria
acontecendo, que os judeus seriam que mortos. Então Esther, vamos ler Esther capítulo 4, versos 8. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicar em Susã, para o destruir, para mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então, o primo dela pediu, na verdade enviou essa cópia para que ela pudesse ler o que estaria sucedendo ao povo judeu. Se ela não entrasse, se apresentasse diante do rei e ela intercedesse pelo povo dela. Porém, ela ficou temerosa. Ela pediu para avisar para o primo dela que se ela entrasse na presença do rei, sem ser chamada, que ela poderia até morrer. Só que o primo dela, aqui no capítulo 4 de Esther, do versos 12 ao 14, vamos ler. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então o que aconteceu? Ele falou com ela que se ela não ajudasse o povo dela a se livrar da morte, que Deus ia levantar outra pessoa para estar fazendo. Porém, ele falou com ela o seguinte, que Deus havia colocado ela como rainha, que era para esse tempo, que era para ela fazer o quê? Para ela interceder diante do rei pelo povo judeu. E foi isso que ela fez. Vamos ler Esther capítulo 5, versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino eu te darei. Então aqui, antes da rainha Esther, ela se apresentar diante do rei, ela se posicionou, ela pediu para que Mardoqueu jejuasse e orasse, pedindo a Deus o livramento dos judeus, para que ela pudesse o quê? Entrar na presença do rei sem ela ser morta, e que ele ouvisse a petição que ela tinha para ele. Então foi isso que ela fez. As pessoas que a serviam, ficaram que eles ficaram que 3 dias e 3 noites orando em jejum, sem comer nada, dia e noite, para que ela pudesse o que? Entrar na presença do rei, e para que o rei pudesse ouvi-la e atender a petição dela. E foi isso que aconteceu, que sucedeu. E no capítulo 8, versículo 6, vamos ler também o 7. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramá, e ele será enforcado juntamente com a sua família. Ou seja, a rainha Esther, ela se preparou para entrar na presença do rei. E para que o rei pudesse o quê? Atender o pedido dela. Então aqui ela pensou o quê? Aqui no 6 está dizendo assim, que como que ela poderia ver a geração dela se perdendo, a geração dela morrendo. E nós temos que fazer igual a rainha Esther. Nós temos também nós temos que nos posicionar, entrar diante do rei. A Bíblia fala que Jesus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Nós não podemos ser igual a rainha Vasti, que o rei chamou para que ela pudesse o quê? Colocar as roupas reais
e a coroa real e se apresentar diante dele, e ela negou, ela não quis, ela não valorizou, ela não valorizava, ela não foi grata, porque ela poderia o que? Estar na presença do rei, só que ela o que? Ela não valorizou, ela não entrou na presença do rei, ela foi o que? Destituída. Então ela não pôde mais ser rainha, ela não pôde mais reinar com o rei Assuero. Só que Esther, apesar de ter sido o quê? Uma órfã e judia ainda, o que ela fez? Ela era do povo judeu, dos judeus, ela se posicionou, ela entrou em oração, em jejum, ela entrou diante do rei e sem se importar o que iria acontecer, suceder com ela. Então entrou diante da presença do rei. E o rei o quê? O rei atendeu a petição dela. Então os judeus eles não foram mortos. Foi feito o quê? Não poderia. O decreto geralmente não pode anular o decreto que é feito. Só que o rei ele deu na mão do quê? Do primo de Esther o direito dele fazer o que? Um outro decreto e selar com o anel real. Ele deu um anel real para o primo de Esther, na qual os judeus eles poderiam o quê? Se defender. Então, eles lutaram para sobreviver. Então, assim como a rainha Esther, nós temos que fazer isso também. Ela se posicionou, ela viveu o chamado dela na sua totalidade. Em sua totalidade, a rainha Esther viveu o chamado dela. Porque ela foi chamada para reinar, para governar. Ela não se fez pequena, ela não se diminuiu porque ela era órfã, mas ela o quê? Ela entrou diante da presença do rei. Nós temos que entrar diante da presença do nosso rei dos reis e senhor dos senhores. Nós temos que entrar na presença dele, nós temos que orar, nós temos que nos relacionar, ter intimidade com o nosso rei, para que nós possamos viver também o nosso chamado em totalidade. Esse chamado ele tem que fazer parte da nossa vida, tem que nos completar. Porque não tem como nós vivermos sem um propósito. Porque nós fomos criadas, nós nascemos para estar diante da presença do rei. Para o quê? Para que a gente possa agradecer. Nós temos que agradecer, porque nós podemos estar na presença do rei. Esther, ela fez isso. O Senhor, quando ela entrou na presença do Senhor, jejuando e orando, Deus deu o que para ela? Sabedoria, deu direção, mostrou para ela o que ela deveria fazer, porque o rei estava sendo manipulado por Ramá, e através da vida de Esther, pelo posicionamento dela, a geração dela não morreu, a geração dela teve o direito de viver, e nós temos que também nos posicionar. Nós temos que mostrar para a nossa geração quem é o nosso Deus, quem é o nosso rei, para que a próxima geração, que será o quê? Serão que os nossos netos e bisnetos, que eles possam saber que existe um rei dos reis, um senhor dos senhores, um rei que se diminuiu, que ele morreu por nós, que ele nos traz o quê? Nos deu direito a entrar na presença dele. E que nós possamos ser totalmente plenas na presença dele, viver essa totalidade. Então, Esther, que ela obedeceu, ela confiou em Deus e ela andou no caminho de Deus. Esther, ela não olhou para a condição dela de ser judia e ser órfã. Ela despendeu do passado e ela viveu o quê? O presente. Ela viveu o presente na presença do rei. Então ela teve sua identidade resgatada também, porque ela se apresentou diante do rei e falou que era o quê? Que ela era judia. Então ela deixou a identidade falsa, né? Ela se tornou o quê? Ela diante do rei, ele soube que ela era judia, qual que era o povo dela. Então nós temos que também mostrar para essa geração quem nós somos em Deus, que nós somos filhas de Deus e que nós podemos entrar na presença do rei sem reserva. Nós não precisamos pedir para outros, nós não podemos terceirizar esse direito, né, de estar na presença do rei dos reis, do senhor dos senhores. E nós não podemos, assim como Esther, viver de coisas passadas, mas nós temos que viver o presente.
porque o Senhor ele quer reescrever a nossa história. Assim como Esther, ela teve coragem, ela poderia muito bem, né, ela era rainha mesmo, ter ficado lá sossegada, mas ela se posicionou. Assim como Esther também, nós temos que enfrentar as nossas lutas internas, porque Esther, ela enfrentou as lutas externas que ela tinha. Ela não deixou que o passado dela atrapalhasse ela viver o presente, o chamado dela em sua totalidade. Então nós temos que fazer igual a Esther, nós temos que buscar refúgio no Senhor, no nosso Deus. Então assim, nós sabemos que ela era o que? Ela era órfã e ela foi escolhida para ser rainha, para reinar, para estar diante do rei. E nós também, nós sabemos que nós fazemos parte da realeza, nós somos filhas de Deus. Nós fomos chamadas para reinar, para governar também. Governar, nós temos que governar as nossas emoções, aquilo que nos faz para baixo, aquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Então nós temos que tirar de dentro de nós o quê? Toda tristeza, todo complexo de inferioridade, baixa autoestima. Nada disso pode mais fazer parte da nossa vida. Porque o rei dos reis, ele está nos chamando na presença dele. Nós temos que fazer igual a Rainha Esther, nós temos que apresentar diante do rei a nossa beleza interior, aquilo que nós somos, aquilo que está dentro do nosso coração. Nós não podemos ser igual a rainha Vasti, que a beleza dela era somente o quê? Externa, que ela não valorizava a presença do rei. Nós temos que seguir o exemplo, o legado que a rainha Esther deixou para nós como mulheres. Nós temos que ter vontade, nós temos que ter ousadia, nós temos que entrar diante da presença do rei sem reservas e pedir para ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E outra coisa que a rainha Esther ela fez, ela não pediu algo que iria beneficiar ela própria, mas ela pediu o quê? Para a geração dela, ela pensou nas outras pessoas. Então nós também, quando nós adentrarmos na presença do nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós temos que também fazer petições, o quê? Petições não egoístas, petições não egocêntricas, mas nós temos que pedir para a próxima geração, para a nossa geração e para a próxima geração também. Então nós temos que querer estar diante do rei, nós precisamos ter intimidade com o nosso rei. Nós fomos criadas para isso, para reinar, para estar diante do rei. E essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.